Bom, hoje nós vamos falar inicialmente nessa aula de alguns exemplos de doenças de plantas. Aqui nesse slide inicial, nós temos folha de soja e folha de laranja, ambas com doenças diferentes. A primeira aí, a folha da soja, do lado esquerdo, né, da tela, é uma folha de soja com sintoma da ferrugem asiática da soja, uma doença fúngica. Do lado direito, nós temos uma folha de laranja com sintoma do cancro cítrico, uma doença séria da citricultura brasileira, né? E causada por uma bactéria, ok? Vamos falar de uma doença que, inclusive, em uma outra aula a gente falou sobre ela, a murcha bacteriana do tomateiro, causada aí pela bactéria Ralstonia solanaceae. Só relembrando, né? É uma doença muito comum, ela infecta mais de 200 espécies de plantas distribuídas em 28 famílias botânicas. Ela causa uma murcha irreversível, a planta morre, né? Então todos os cuidados com relação a essa doença são preventivos. No Brasil, as plantas de importância econômica mais afetadas é a batata, o tomate, a banana e curcubitáceas. Curcubitáceas, pessoal, é uma família que engloba a abóbora, a melancia, o melão, o chuchu, tá? São todas curcubitáceas. O controle é muito difícil e todo é preventivo, com adubação equilibrada, irrigação equilibrada, mudas sadias. Tudo isso são medidas para tentar evitar o avanço dessa doença na lavoura. Nessa imagem, na verdade, não é no tomate, não, é na batata, tá? A batata e o tomate são da mesma família, são ambos solanáceas, tá bom? E ambos sofrem com essa doença. Outra doença que eu vou mostrar aqui para vocês é a ferrugem asiática da soja. Também essa doença é causada pelo fungo Phacospora parkinhisi. Ele foi relatado a primeira vez em 1902 no Japão e no Brasil o primeiro relato foi em 1947 em Minas Gerais. No início, era restrito em pequenas áreas, e claro, a soja não era cultivada na dimensão que ela é cultivada hoje no Brasil. Em 98, foi relatada no Zimbábue, onde tornou epidêmica, causando perdas aí nesse país de 60% a 80% da produção da soja. Em 2001, foi observada no Paraguai e no Mato Grosso, e hoje é presente em praticamente todos os estados, vamos falar em todos os estados de produção de soja no Brasil, sendo uma doença fúngica aí preocupante na produção da soja. Para controlar essa doença no Brasil, se usa os fungicidas preventivos, curativos e o vazio sanitário, que é uma medida legislativa que estabelece ali alguns meses do ano, inclusive nós estamos no período, não, vamos entrar no período do vazio sanitário. Quem souber aí pode digitar para mim, que eu não sei direitinho, eu sei que termina acho que em setembro, né? Mas não sei as datas que inicia, que termina. Quem quiser aí digitar no chat, depois a gente discute isso. Teve uma pequena alteração no vazio sanitário ano passado, reduzindo um pouco os dias de vazio sanitário, mas o vazio sanitário é uma medida bem efetiva no controle, na redução. Não zera o problema, né? Se zerasse, a gente estava aí sem problema com relação a essa doença na soja, mas reduz o inóculo dessa doença. Sendo que nesse período é proibido plantar soja para fins educacionais, econômicos, e, inclusive, o produtor tem que ter a responsabilidade de controlar aquela soja tiguera, aquela soja que germina lá no campo depois da colheita da soja, para evitar a propagação dessa doença e a manutenção desse fungo nas áreas aí de cultivo. O vazio sanitário, pessoal, ele só é eficiente para doenças que têm um hospedeiro, tá? Um hospedeiro. E ele seja um parasita obrigatório. O Phacospora parkinhisi é um fungo que tem apenas a soja como hospedeiro, e ele é um parasita obrigatório. Ele precisa estar associado com a cultura para sobreviver. Não adianta fazer... Oi?
Vi que o vazio sanitário é de 1º de julho a 15 de setembro. Ah, então começou ontem, né? Então estamos dentro do vazio sanitário. Acabou de começar. Então, dentro desse período, pessoal, fica proibido plantar soja. Então, como eu disse, vazio sanitário só serve para culturas aí anuais, né? E também para doenças que apresentam um hospedeiro específico ou poucos hospedeiros e que também seja um parasita obrigatório. Não adianta, por exemplo, a gente estabelecer vazio sanitário para essa bactéria aqui que causa a amostra bacteriana. Ela infecta mais de 200 espécies de plantas. E essa bactéria, ela é um parasita facultativo. Na ausência da planta, ela vive em matéria orgânica no solo. Então, estabelecer um vaso sanitário para essa doença não é efetivo, mas já para a característica que é a ferrugem asiática da soja, é uma medida legislativa de controle da doença, tá? Aqui mostrando o detalhe de uma folha de soja, né, tomada pelos esporos aí do fungo. Essa coloração alaranjada é que dá esse nome popular de ferrugem. Todo fungo que causa esse sinal de coloração alaranjada é chamada de ferrugem, porque faz a relação com a ferrugem que tem no metal, tá? É o nome popular ferrugem do café, ferrugem da soja. E lembrando que são agentes causais diferentes. Tem o mesmo nome popular, a ferrugem do café, ferrugem da soja, mas são agentes causais, são fungos diferentes, tá? E quando a gente fala em ferrugem, sempre está associado a doenças fúngicas, ok? Essa aqui, observa então os sinais, essa grande quantidade de esporos do fungo na parte de baixo da folha. Na parte de cima, já observa essas manchas necróticas, né? Isso tudo porque o fungo está ali colonizando o tecido da folha. Essa doença é uma doença específica de folha, tá? Ela não vai afetar o grão, ela não vai afetar a raiz, ela é uma doença de folha. Outra doença que nós vamos falar hoje é o cancro cítrico. É causado por uma bactéria, a Xanthomonas axonopodes. No Brasil, essa doença foi observada pela primeira vez em 57 no município, né, de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Em 58, foi observado já nos estados de Paraná e Mato Grosso do Sul. Hoje, está em todos os estados que se produz citros, inclusive nos pomares domésticos. É uma doença altamente, reduz muito a produtividade da cultura. Uma planta infectada, ela não produz igual uma planta sadia, e essa doença, ela infecta grande quantidade de plantas quando você tem uma planta doente na sua área. A doença hoje é uma doença aí quarentenária. O que é uma doença quarentenária? Que está presente em todos os países e regiões, mesmo sob controle permanente, constitui uma ameaça à economia agrícola do país ou à região importadora exposta. Por exemplo, para o país que vai comprar a laranja brasileira, é uma preocupação, porque às vezes o país é livre dessa doença, está importando, tem que ter essas medidas quarentenárias. Aqui nós mostramos frutos com sintoma do cancro, folhas, tá? As folhas aqui mais novas e as folhas mais velhas da planta de laranja. O cancro, um ponto de entrada do cancro é os danos causados pelo minador dos citros, que a gente vai estudar lá em entomologia no último trimestre. Mas não sei se vocês já repararam, mas brotação de citros, às vezes você observa umas minas nas folhas novas. Ali é um insetinho que destrói essas folhas novas. Aquele ferimento causado por esse inseto é uma porta de entrada da bactéria. Se a bactéria estiver presente ali naquele pomar, ela vai contaminar. Essa bactéria, hoje os pomares de citros no Brasil têm desenvolvido aí muitos cuidados, até no trânsito de pessoas, de carros, de ônibus que chegam ali no pomar, o ônibus que chega com os trabalhadores que chegam ali na área precisam usar uma roupa que é fornecida pela fazenda.
Eles precisam higienizar os calçados no pé dilúvio, que é um local onde passa o solado dos calçados com uma substância, uma amônia quarentenária, para desinfectar esses calçados, para não levar a bactéria para dentro da lavoura. Os carros, caminhões que chegam, ônibus, eles passam no rodolúvio, que é uma estrutura para lavar esse automóvel, né, esse carro, caminhão, o trator, para evitar, porque ali na roda, em qualquer estrutura, se passou esse caminhão numa área de citros que estava com a presença dessa bactéria ali no solo, vai levar para dentro da propriedade. Então, tem que ter esses cuidados para evitar o trânsito, né, dessa bactéria que causa o cancro cítrico. Isso, ano que vem, quando a gente estudar a cultura da laranja, a gente vai falar com mais detalhes dessa doença. E queima da batata, né? Todo mundo lembra que a professora falou que essa doença causada pelo fungo Phytophthora infestans, hoje ele é considerado um homiceto, mas ele anteriormente era considerado um fungo. Ele foi a causa aí da fome, né, na Irlanda, aquela grande fome na Irlanda, que a gente discutiu em aulas anteriores. Aqui só relembrando, mas não vou falar de novo, né, que a gente já estudou. Aqui mostrando o tubérculo infectado por esse homiceto, Phytophthora infestans. É uma doença que afeta folha, haste, tubérculo, tá? Ferrugem do cafeeiro é causada pelo fungo Emileia vastatrix. Devem ter estudado com o professor Elvio no ano passado. Essa doença é uma doença chave da cultura do café. No Brasil, ela foi identificada em 1970, no sul da Bahia, e 4 meses depois desse primeiro relato, já identificou em vários outros locais do Brasil, produtores de café. Na verdade, já estava, né? É que a identificação que demorou a ocorrer. Nessa época dessa identificação dessa doença, iniciou uma extensa campanha de erradicação da doença. Mas, como vocês já devem saber, não foi erradicada. Está presente aí, é um problema sanitário grave na cultura do café, porque causa desfolha. Planta com pouca folha, pouco fotossimilado, pouca produção de grãos, que é a parte econômica do cafeeiro, os grãos. No café arábica, as perdas podem girar em torno de 35% a 40% de produção, mas até mais, dependendo da incidência da doença e do atraso das pulverizações com fungicida para controle. Se identificação for precoce na área, o controle vai ser muito mais eficiente e os danos vão ser menores. Apesar de todas as medidas de controle, fungicidas, monitoramento, aplicar o fungicida para proteger a planta preventivamente, de forma curativa, quando identificar os primeiros casos, apesar disso, a ferrugem do cafeeiro causa aí perdas anuais, né, em torno de 500 milhões de dólares, ou sendo até maior, né, dependendo do ano e das condições climáticas. Aqui nós temos na primeira imagem aqui, no canto superior esquerdo, uma planta de café toda despauperada, sem folhas. As folhas caíram pela ação desse fungo, tá? Emileia vastatrix. Nessas outras imagens aqui, a B e a C, nós temos folhas com essa presença desse aspecto alaranjado. Isso aí são os esporos da Emileia vastatrix, que é a espécie que causa essa doença no cafeeiro. E na D e a E são detalhes aí de microscopia desses esporos do fungo Emileia vastatrix. Isso aqui foi ano passado que eu fui numa lavoura de café e tirei essas fotos de plantas, de folhas da planta do café arábica, né? Com presença de sintomas da ferrugem do cafeeiro, tá? Na parte de baixo da folha é possível se observar aquelas manchas alaranjadas e na página superior da folha do café se observa essas manchas amareladas. Isso aqui, uma doença que quando está nesse ponto, claro que o produtor já tinha pulverizado fungicidas protetivos, né, à base de cobre, mas quando começa a identificar esses sintomas aqui, tem que acelerar ainda mais o controle, a pulverização de fungicidas curativos, para brecar o crescimento
matar esse fungo. E, claro, esses sintomas que já foram aqui ocasionados, eles não vão cessar, mas evitar que essa doença se alastre para as outras folhas, causando a queda das folhas do café e, com certeza, se você não faz um controle efetivo, uma queda da produtividade da cultura do café. Outra doença aqui que nós vamos citar hoje nesse estudo de casos, né, é o mal do Panamá, que é uma doença da bananeira. Ela é causada pelo Fusarium oxysporo da subespécie cubense. É um fungo, tá? Essa doença inicialmente foi identificada em Piracicaba em 1930. 3 a 4 anos depois, dizimou milhões de plantas de banana maçã. A banana maçã é a variedade mais sensível ao mal do Panamá. A banana nanica, nanicão, que todo mundo também conhece, já usou na alimentação, elas são variedades que são resistentes ao mal do Panamá. O mal do Panamá é o nome popular dessa doença, tá? O agente causal, então, é um fungo, como eu disse, e essa doença hoje está disseminada aí em todas as regiões de produção de banana no Brasil. É uma doença que afeta os vasos condutores de seiva. Essa doença, ela não tem cura. Então, depois que a planta está infectada, infelizmente, o que tem que fazer é tirar ela da área, cortar ela da área e retirar. Porque ela é uma doença de sistema vascular. Doenças de sistema vascular não tem como ter medidas aí curativas, só preventivas. Medidas preventivas, controle de nematóides na área, porque os danos que os nematóides causam na raiz é a porta de entrada desse fungo. Esse fungo, Fusarium oxysporo, da subespécie cubense, ele vive até 20 anos no solo, ali em matéria orgânica, na ausência de uma planta hospedeira. Ele é um parasita facultativo, ele vive no solo, em matéria orgânica, na ausência do hospedeiro. Então, é uma doença muito difícil de controlar. Uma das formas de controlar é plantar variedades resistentes. Já teve ocorrência, por exemplo, produtor que planta diversas variedades de banana na sua propriedade para comercialização. Já teve problema de mal do Panamá na banana maçã, que é a mais sensível. Quando tem a doença, é a primeira a morrer. Então, naqueles talhões que ele tem problema, ele tem que plantar variedades resistentes. A nanica, a nanicão, que também tem bom valor aí de comércio, boa aceitação comercial. E a prata, ela é um pouco mais resistente que a maçã, mas é mais suscetível que a nanica e a nanicão. Mal da folha da seringueira, causado pelo fungo Microciclus ulei, tá? No Brasil, ele foi registrado os primeiros casos em 1917, depois ocorrência de novo no estado de São Paulo em 1940, em 1927 na Bahia. Esse fungo, ele afeta as folhas da seringueira. A seringueira é a planta que se extrai o látex, que é importante na produção de borracha. Em 1928, havia mais de 3.500 hectares de seringueira plantada no Brasil. O Brasil foi o principal produtor exportador de látex, né, no final do século XIX, passando a ser importador dessa matéria-prima no início da década de 50. Por quê? Essa doença causou aí destruição de 25% dos seringais em 6 anos no Brasil. Então, nós passamos nessa época de exportador para importador. Atualmente, né, buscam-se alternativas de controle da doença, uso de fungicidas, cultivo em áreas que tenham condições ambientais menos favoráveis para a doença. Essa imagem não está tão boa, tão nítida, mas mostrando esses pontinhos escuros na folha da seringueira. Isso aqui é o indício do desenvolvimento do fungo nas folhas de seringueira. O greening, também chamado de, mais atualmente por HLB, que é a sigla de Huanglobin, que é um nome aí dado na China, né, para essa doença, porque é uma doença dos citros que inicialmente foi identificada na China, mas hoje está disseminado nas regiões produtoras de citros pelo mundo todo, né, Brasil, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, que é o estado
lá dos Estados Unidos, que mais produz citros, né? É uma doença que está nas diversas regiões produtoras. Qual que foi o primeiro relato dessa doença no Brasil? Foi em 2004, tá? Relatou aí a primeira ocorrência do HLB, também conhecido como Green, Quangobin, como vocês preferirem. Hoje, atualmente, se usa mais aí dentro do meio dos produtores e dos técnicos que trabalham com a cultura dos citros, mais como HLB, que é a sigla de Juan Globin, que é esse nome comprido, né? Identificou primeiramente essa doença no estado de São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas São Paulo, o estado de São Paulo, é o maior produtor de citros do Brasil e também se destaca como o maior do mundo, tá? Então, teve aí a ocorrência dessa doença e até hoje é um problema, infelizmente está longe de ter a solução para a erradicação dessa doença. Está disseminada em todas as áreas de produção de citros aí. Essa doença é causada por bactéria. Tem duas espécies que causam essa doença. A Candidatus liberibacter americanos e a Candidatus liberibacter asiáticos. Essa bactéria só chega na planta através de um vetor, que é um inseto, chamado popularmente de psilídeo. O nome científico, né? Daqui a pouco a gente vai falar de nome científico. Desse inseto que é vetor da bactéria, ele que carrega, suga a seiva na planta de laranja doente, que está com a Candidatus liberibacter, e ao voar, que é um inseto alado, ao voar até uma planta de laranja sadia, ela transmite essa doença, essa bactéria, para essas plantas, ok? É a doença mais destrutiva da cultura dos citros no Brasil hoje. Não há variedade comercial que tenha resistência a essa doença, não tem porta-enxerto resistente, nada. Os sintomas de HLB podem ser vistos durante todo o ano nas plantas de laranja, mas a transmissão é mais, vamos falar, mais volumosa, né, pela diaforina cítrica, o psilídeo, nas épocas de primavera, final do verão, início de primavera até o verão todo, porque na época que a planta de laranja brota muito. E o psilídeo, ele é atraído, ele suga a seiva da laranja nas brotações e faz suas oviposições ali na brotação da laranja. Então, nessas épocas de primavera e verão, é a época que a planta de laranja está vegetando muito, muitas brotações. Então, é nessa época que é mais crítico a ocorrência de transmissão dessa doença. E aí que o produtor entra. O produtor tem que fazer pulverização para controlar esse insetinho vetor, pulverização de inseticida. Porque depois que a planta está infectada, não tem o que fazer. A principal forma de controle, matar o inseto vetor com uso de inseticida e retirar a planta doente da área. A planta doente, ela manifesta sintomas como esse mosaico nas folhas, esse amarelecimento, por isso que vem esse nome aí de Quangobin, lá da China, que é dragão amarelo, por esse sintoma das folhas ficarem amareladas. Por quê, pessoal? Essa bactéria, Candidata liberibacter, ela interfere no fluxo de seiva, ela interrompe o fluxo de seiva normal. Então, começa a ter deficiência dessa seiva chegando nos galhos, nas folhas ali da planta, e dá esse sintoma de amarelecimento. Um sintoma observado nos frutos da planta infectada é essa falta de simetria do fruto. O fruto sadio, vocês podem partir na casa de vocês, de laranja, partam ele nessa posição. Transversal, vocês vão ver que esse eixo central aqui, ele é no meio do fruto, um fruto sadio. Um fruto que está contaminado pela bactéria Candidata liberibacter, ele não é central, não tem uma simetria nesse eixo central aí dentro do fruto, tá? Então, primeiro sintoma dessa doença é ramos com folhas amareladas, com esse mosqueamento irregular. Isso não dá na copa inteira, dá em alguns galhos primeiro. Frutos desses ramos com sintoma, eles adquirem uma coloração verde claro, manchada, e os frutos ficam deformados, pequenos
e assimétricos, né, com relação a essa columela central. No centro ela fica assimétrica. Então, a forma de controlar: tirar as plantas doentes da área e controlar vetor e fazer monitoramento frequente para verificar na área se tem plantas com sintomas. O principal problema, pessoal, dessa doença é os pomares abandonados. O produtor, por exemplo, lá no estado de São Paulo, a gente tem municípios que tem muitas lavouras, muitos pomares de citros. E às vezes acontece do produtor abandonar por problemas financeiros, ou que está tendo muita doença, ele não está tendo capital para manter esse pomar com tanto problema sanitário, então ele abandona. Simplesmente abandona, não corta, deixa aquele pomar abandonado lá. Esse pomar abandonado é uma festa para o psilídeo desenvolver, crescer, né, que é o vetor, e nessas áreas, muitos casos estão muito contaminados com essa doença, com o HLB. Então, ali se torna uma verdadeira festa tanto da bactéria como do vetor. E esse vetor é um insetinho minúsculo alado, ele se dispersa por quilômetros. Ele sai voando, buscando, ele é atraído pela cor verde claro da brotação da laranja. Quando ele está voando ali na região, e como ali nas regiões produtoras de citros no estado de São Paulo, Limeira, Piracicaba, diversas regiões, né, Cordeirópolis, tem muitos municípios. Então, muitos pomares próximos. Tem um pomar abandonado aqui, 2 quilômetros ali próximo, tem um pomar de outro proprietário que está mantendo a sua produção ativa de laranja. O psilídeo sai voando como quem não quer nada, em busca de novos alimentos, né, novas brotações de laranja. E aí ele é atraído pela coloração verde claro da brotação da laranja. De longe ele já é atraído pelaquela cor. E ele vem, e ele está contaminado, porque ele sugou a seiva de uma planta doente lá naquele pomar abandonado. Então, aquele pomar ali, que o produtor está explorando economicamente, muito cuidado, fazendo pulverizações constantes para matar o psilídeo. Só que vem psilídeos de lavouras vizinhas, lavouras abandonadas. Então, essa doença vem de fora para dentro do pomar. Então, um dos grandes problemas desses produtores do estado de São Paulo e aqui no Triângulo Mineiro também, que fazemos parte, né, do cinturão citrícola do Brasil, o Triângulo Mineiro junto com o estado de São Paulo, sofrem com esse problema, pomar abandonado. Ele faz tudo certinho dentro da lavoura dele, só que tem os pomar abandonado, que representam um foco de transmissão dessa doença pelo vetor, que é o psilídeo. Então, uma das formas que tem sido estudada, tem as universidades como a Exalc, tem feito muita pesquisa dentro desse âmbito de controle do psilídeo. Temos a Fundecitrus, que é uma fundação só para pesquisa dentro da citricultura, tem trabalhado com o controle biológico do psilídeo. Existe uma vespinha chamada Tamarixa radiata, que ela parasita as ninfas do psilídeo. Então, está sendo feito alguns estudos e já tem algumas aplicações práticas desse controle biológico nas lavouras, de liberação dessa vespinha que é criada em laboratório, da Tamarixa radiata, nas lavouras abandonadas, para que a Tamarixa radiata parasite o psilídeo e evite essa dispersão dele para outras lavouras, e evitando um pouco a redução desse problema, que é o greening, que é uma doença limitante da cultura dos citros. Ok? Tá chegando mensagens aí? Deixa eu ver aqui que o pessoal tá postando. Não, aqui só vocês postaram do vaso sanitário. Caso vocês tenham alguma dúvida aí do conteúdo, podem ir postando aqui no chat, que depois eu respondo para vocês, tá? Vamos falar, então, nessa primeira parte da nossa aula, falar de alguns casos de doenças importantes, doenças limitantes em algumas das culturas de importância econômica plantadas aqui no Brasil, tem muitas outras, e ao longo aí a gente vai falando de outras, né? E vamos agora, no segundo momento dessa nossa aula,
falar do sistema binomial de nomenclatura de espécie, tá? Uma revisão, porque vocês, como disseram, já estudaram em biologia esse tema. Quem estabeleceu a nomenclatura binomial foi Carlos Linneu, tá? É um botânico, ele tinha formação em botânica, zoologia e médico. Ele é sueco, foi sueco, né, sua origem. Ele que criou a nomenclatura binomial e a classificação científica das espécies, sendo assim considerado o pai da taxonomia moderna. Em 1758, então, Linneu, né, criou o sistema binomial de nomenclatura de espécies. O que foi estabelecido? Esse nome, né, esse nome composto aí foi chamado de nome científico da espécie. Vamos aí, primeiramente, exemplificar com o nome da nossa espécie humana, Homo sapiens, né, todo mundo sabe. A utilização dos nomes científicos para seres vivos permite os cientistas de todo mundo, isso atualmente, né, desde a época da criação da nomenclatura até hoje, padronizar um diálogo. Quando eu trato do estudo de um fungo, o Fusarium oxysporum, aqui no Brasil, e teve um estudo com esse fungo na Colômbia, na França, na Inglaterra, nós estamos falando da mesma espécie, é uma forma padronizada de dialogar. Se você escreve um artigo sobre a ferrugem asiática da soja, aqui no Brasil, e publica ele em inglês, né, para ter aí a maioria das revistas científicas em inglês, para você ter uma abrangência mundial desse seu tema, você vai ser lido por pesquisadores de todo mundo, e eles vão entender de quem que você está falando, daquele fungo que causa ferrugem asiática. Aqui a gente chama de ferrugem asiática, um nome popular, isso é o nome comum da doença. Mas cada país se dá um nome comum, só que o agente causal é o mesmo. Então, pelo nome científico, nós temos um diálogo mundial quando a gente se trata de espécies, tá? Que estou falando, né? Porque em cada idioma tem um nome popular diferente. Em cada região do Brasil, às vezes se dá nome popular para doença e para praga também, para planta daninha diferente. Como vocês viram quando estudaram planta daninha. Uma planta daninha, às vezes, ela é chamada aqui de um nome, em outra região, de outro nome bem diferente, porque é questão popular, tá? Nome popular é uma coisa que tem variação geográfica, mas o nome científico, não. Dando um exemplo aqui, continuando, né, da nossa espécie. Homo sapiens é o nome científico da espécie. Ele é formado pelo gênero, que é o Homo, e o adjetivo, né, que geralmente, em quase todos os casos, ele começa com letra minúscula, que dá a característica da espécie. O gênero, o nome do gênero, ele é grafado sempre com letra maiúscula, tá? Sempre inicia com letra maiúscula. O nome do adjetivo ali, o segundo nome, na maioria dos casos, começa com letra minúscula, salvo os casos que o nome da espécie foi para homenagear alguma pessoa. E eu vou falar de alguns casos aqui, que deu ali o nome homenageando quem foi um pesquisador daquela espécie. Às vezes tem gente que homenageia a mãe. Por exemplo, tem os casos de algumas espécies de mosca das frutas que o taxonomista que descreveu aquela nova espécie, nova sim, né? Ela existe há milhares de anos, mas que foi identificada de forma taxonômica foi descrita, quis homenagear a mãe. Aí, nesses casos, o segundo nome, ele pode ser grafado com letra maiúscula, mas nesses casos específicos, tá? Então, as regras do sistema binomial. O nome da espécie, ele deve ser grafado em latim ou latinizado. Por que é usado latim? Porque é uma língua que não sofre risco de sofrer modificação, tá? Uma língua base de muitas outras línguas, né? O nome, ao você escrever em texto digitado, vocês vão ver que no material da professora, salvo alguns casos que às vezes, né, passa ali batido, mas eu sempre destaco em itálico nos nossos textos ditados, tá?
É que a gente não está tendo aula no quadro, mas quando eu estou lá escrevendo o nome científico de uma espécie lá no quadro, eu grifo. Então, quando vocês forem escrever no caderninho de vocês o nome científico, fazer um trabalho à mão, responder uma pergunta aqui, vocês têm que escrever o nome científico à mão, grifem, passa o tracinho por baixo. Se for digitado, aí vocês selecionam o nome e colocam em itálico, tá? Ele sempre deve ser um nome destacado do restante dos nomes, do restante do texto. A primeira palavra, né, da espécie, a primeira palavra ali que configura esse sistema binomial, ele designa o gênero, e sempre começa com letra maiúscula. A segunda palavra, ela designa a espécie, a nível de espécie, e com inicial, na maioria dos casos, minúsculo, salvo alguns casos que eu vou falar aqui. Alguns exemplos aí, canis familiares, que é o nome científico do cachorro, nosso amigo aí, companheiro, né? O gênero é Canis, e familiares designa a espécie. Temos várias espécies do gênero Canis, mas quando você descreve Canis familiares, está falando da espécie que é o cachorro. A quarta regra do sistema binomial. O gênero ele pode ser escrito abreviadamente quando você já citou ele num texto. Estou lá escrevendo, fazendo um trabalho meu sobre doenças de plantas. Comecei a falar sobre a ferrugem da soja. A primeira vez que você citar a espécie, começa lá, o agente causal da ferrugem asiática da soja é o fungo Phytospora parkerizi. Primeira vez que você citar o nome científico, ele vai vir completo, o nome do gênero com o segundo nome que designa a espécie. Na outra parte do texto, se você for referenciar novamente sobre esse fungo, você pode abreviar o gênero, tá? Se for o gênero lá do fungo que causa ferrugem asiática da soja, você põe um P, que é a primeira letra do nome do gênero, Parkeriz. Aqui um exemplo, né? Se você está escrevendo lá um texto falando sobre o gato doméstico, vamos falar sobre alimentação, um texto científico. Você vai ver nome científico, gente, não é num catálogo lá de uma revista falando sobre a importância dos felinos na saúde humana com relação a estresse, tem vários textos que você encontra aí, né? Você não vai encontrar num texto comum da internet, não. Você vai encontrar mais em trabalhos científicos, alguma pesquisa que fez, por exemplo, sobre uma doença dos felinos, um combate, uma vacina que foi desenvolvida para felinos, vários outros temas. Aí você vai ver lá no texto, primeira vez que citou a espécie, vai vir Felis catus. As outras vezes que vier no texto, que um texto científico você cita muitas e muitas vezes aquele nome científico, né? Vai abreviar o nome do gênero, vai vir só o F, que é a abreviação do gênero, catus. Isso vale para toda espécie, mas você nunca pode abreviar a primeira vez que você citou no texto. Primeira vez citada, nome completo da espécie. A segunda, terceira, se você for citar 100 vezes naquele texto o nome científico, você pode abreviar o gênero, tá? Mas não o segundo nome que designa a espécie, não, só abrevia gênero. Quando se quer citar um gênero em que engloba várias espécies daquele gênero, você pode usar SP, essa sigla SP, que designa espécies daquele gênero. Um exemplo aqui, Plasmodium SP, refere ao gênero Plasmodium, e tem várias espécies desse gênero, Plasmodium, que são protozoários causador, né? Esse Plasmodium aí é o gênero que causa malária. Quando a gente fala aqui por exemplo, do gênero Meloidógene, que é o gênero de nematóide que causa galhas nas raízes das plantas. A gente, quando quer falar do geral, de todas as espécies do gênero Meloidógene, a gente escreve Meloidógene SP, tá? A sexta regra. Quando vai citar num texto científico, o nome científico deve fazer referência a quem que foi o pesquisador que catalogou de forma taxonômica aquela espécie. Podendo ser espécie de animal, de fungo, de bactéria, de planta, né? E esse tem que designar o sobrenome
né? E o ano de que foi classificado taxonomicamente. No exemplo aqui, o Trypanosoma cruzi, que vocês já estudaram, né? É o protozoário que causa a doença de Chagas. Esse nome, doença de Chagas, popular nome, se deve ao estudioso dessa doença, que foi Carlos Chagas. Então, ele que descreveu esse protozoário, Trypanosoma cruzi. Então, vem para designar quem foi o pesquisador dessa espécie, vem o nome Trypanosoma cruzi Chagas, que referencia o estudioso dessa espécie, que descreveu essa espécie, 1909, que foi o ano da descrição dessa espécie. Algumas informações adicionais sobre a nomenclatura binomial. Quando o nome da espécie criada homenageia uma pessoa, pode-se usar o nome em maiúsculo. Eu falei que na maioria dos casos, né, o segundo nome aqui que designa espécie, ele é minúsculo. Mas se for para homenagear alguém, então, aí ele é descrito em letras maiúsculas, mas só nesses casos. Trypanosoma cruzi, ele foi para homenagear o Oswaldo Cruz, tá? Dessa forma, para a palavra cruzi é em maiúsculo. Tem subgênero também, né? O subgênero é a que a espécie pode pertencer a um subgênero. E esse deve ser indicado no nome científico após o primeiro nome, após o nome do gênero, e vem entre parênteses. Por exemplo, Leishmania Lindenberg, ela pertence ao subgênero Viania. Então, o subgênero vem entre parênteses. A subespécie, ela deve ser indicada após o segundo nome da espécie e deve ser com a inicial minúscula. Por exemplo, a girafa, né? Elas pertencem a uma subespécie aí, girafa camelopardalis da subespécie reticulata. Então, aí vem, logo depois do nome da espécie, a subespécie. Aqui um exemplo, a rã, né, da rã ibérica, para descrever a questão do autor. Rana é o gênero, ibérica ele é restrito à espécie, né, tem outras espécies do gênero Rana. Boulanger, que é o autor que descreveu essa espécie, e o ano que publicou a descrição dessa espécie, em 1879. Gente, só para vocês terem ideia, não é que essa espécie, né, começou a existir esse ano. Essas espécies estão aí, ó, milhares de anos, só que não era descrito. Então, o pesquisador, nesse ano aí, descreveu essa espécie. Aqui, mostrando alguns exemplos, né? O gênero Canis. Nós temos o cão doméstico e o lobo, ele é do mesmo gênero do cachorro doméstico, né? Só que os nomes, a espécie são diferentes, porque o que designa a espécie, o segundo nome aí, ó, o lobo, Canis lupus, e o cachorro doméstico, Canis familiaris. Todos pertencem ao gênero Canis. Aqui o nome do leopardo, Panthera pardus, né, pertence aí ao gênero Panthera. Linneu também, ele criou essa classificação a nível de reino, de filo, de classe, de ordem, família, gênero e espécie. Não foi só ali simplesmente a classificação binomial. Então, ele começou a classificar os organismos vivos, né, a esse nível de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que vocês já estudaram. Para filo, tem subfilo, para classe, tem subclasse, ordem, tem subordem, para família, tem superfamília, subfamília, tribo, subtribo, para gênero, tem subgênero, para espécie, tem subespécie. Essas classificações mais minuciosas, tá? Isso tudo compreende aí a questão da classificação científica de espécies, de qualquer ser vivo. Uma questão que eu quero deixar aqui é com relação aos nomes de vírus. Vírus não segue a nomenclatura binomial
de Linneu. Quando a gente observa um trabalho científico falando sobre um vírus que causa doença, por exemplo, na planta de melancia, vocês vão ver que a descrição de vírus é grafado em inglês, o nome do vírus, e o nome do vírus, ele sempre está relacionado com os sintomas que ele causa na planta que inicialmente ele foi identificado e com a planta hospedeira que inicialmente ele foi classificado. A gente traduz, às vezes, vírus do amarelão da abóbora, tá? Só que isso é grafado em inglês, o nome, assim, dessa comunicação científica, quando você lê um artigo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou na África, ou na Índia, quando você vê essa grafia do nome de vírus, ele também segue essa nomenclatura, só que é diferente da nomenclatura binomial, né? Ele é grafado em inglês, o nome do vírus, e o nome do vírus, ele é relativo ao sintoma que ele causa e à cultura que inicialmente ele foi identificado. Alguns exemplos aqui de nomenclatura binomial, né, das espécies. E também a classificação científica. O inicial aqui de um fungo que causa doenças na planta, um exemplo é da planta do milho, que é o Fusarium verticilioides. O reino, fungi, o filo que pertence a esse fungo, Ascomycota, a classe Sardoromycetes, ordem dos Hipodreales, família Nectriaceae, o gênero Fusarium e a espécie Fusarium verticilioides. O gênero Fusarium, vocês vão se lembrar que hoje eu falei de uma outra espécie desse gênero, quando eu estava falando do mal do Panamá da bananeira, o Fusarium oxpoi, esqueci aqui do nome, é o Fusarium oxpoi. Falo esse nome tanto, agora me falhou aqui a memória. O Fusarium oxporum, tá? É outra espécie do gênero Fusarium. Então, temos diversas espécies do mesmo gênero. Outro exemplo, a Xylella fastidiosa. É uma bactéria que causa várias doenças em várias culturas. O gênero é Xylella, mas nós temos outras espécies do gênero Xylella. A espécie aqui específica, né, Xylella fastidiosa. A Xylella fastidiosa, ela é causadora de uma doença muito preocupante na cultura dos citros, que é a CVC, tá? Mas não é a agência de viagem, não. CVC é a sigla de clorose variegada dos citros, conhecida também como amarelinho, uma doença séria da cultura dos citros. Aqui está a imagem de uma planta, né, com os frutos e folhas afetados por essa bactéria, a Xylella fastidiosa. Vamos falar aqui de um exemplo de classificação científica de nematóide. O nematóide pertence ao reino Animalia, filo Nemata, classe Cecernentea, a ordem Tilentida, família Heterodeoridae, o gênero Meloidogene e espécie aqui específica. Nós temos várias espécies do gênero Meloidogene. Essa espécie aqui, que eu citei como exemplo, né? O Meloidogene incógnita. Todos os nematóides do gênero Meloidogene, eles formam essas galhas aqui nas raízes. Para classificar a nível de espécie, tem que mandar para um laboratório de nematologia que vai fazer a classificação a nível de espécie. No olho, só olhando aqui essas galhas, você não vai conseguir saber se é Meloidogene incógnita, se é Meloidogene javanica, tá? Só enviando para um laboratório para eles fazerem essa análise, que muitas vezes vai até ser a nível de DNA aí para identificar qual é a espécie. Agora, já falando aí de um insetinho, né, tão bonitinho, só para falar dessa questão da classificação científica. Nosso foco aqui nesse momento da nossa disciplina é doenças, né? Mas como a gente teve esses parênteses para falar de nomenclatura binomial, dando um exemplo aqui de classificação científica, de nome científico de uma espécie muito benéfica para a agricultura, né? Que é a Apis mellifera. A gente conhece ela popularmente como a abelha Europa, né? Um importante polinizador,
importante na produção de grãos, de produção de várias frutas, de vários alimentos, por proporcionar polinização cruzada, né, aumentando a produtividade nas nossas lavouras. É um inseto que corre grande risco aí de ter redução e tem tido casos no Brasil e na Europa, muitos relatos, né, há vários anos, desde o livro de Raquel Carson, Primavera Silenciosa, relata o efeito aí de inseticidas na redução dos insetos benéficos e de outros organismos benéficos na natureza. Foi uma escritora aí que inicialmente começou essa discussão, né, da questão do efeito dos agroquímicos no meio ambiente. Então, nós temos muitos casos de redução das populações das colmeias desse inseto benéfico, infelizmente, pela ação e aplicação irrestrita, né, sem cuidados aí, de defensivos, principalmente entre causa da mortalidade deles, os inseticidas, que usa para controlar a praga, só que as abelhinhas vão lá na lavoura de soja, que você acabou de pulverizar um inseticida para controlar umas lagartas, né, controlar a Helicobacter parmígera, a azéia lá da sua lavoura, e elas vão ser contaminadas e morrerem. Essa espécie, né, a Apis mellifera, ela pertence, então, ao reino Animalia, ao filo Arthropoda, à classe Insecta, à ordem Hymenoptera, à família Apidae, ao gênero Apis, e a espécie Apis mellifera. Aí nós temos alguém, né, abelhinha também, só que essa já é um problema na agricultura, não é benéfica, né? Ela faz polinização também, mas o problema é que ela causa destruição de partes vegetais da planta. Não sei se vocês já identificaram, brotação de laranja, elas vão raspando as partes vegetais para a construção da sua colmeia, aquela caixa preta, não sei se vocês já viram colmeia de abelha, da abelha que a gente conhece popularmente como irapuá, arapuá, né? É aquela abelhinha que enrola no cabelo quando ela quer se defender do ataque. Ela acha que a gente está perturbando ela, você passa perto da colmeia dela, ela enrosca no seu cabelo e fica zunindo. É aquela abelhinha mesmo. Ela, na agricultura, é considerado um problema, tá? Porque ela destrói partes vegetativas, frutos, por exemplo, planta de banana, lá o cacho já quase pronto para colher, elas raspam superficialmente ali o fruto de banana, danificando visualmente esses frutos. Elas destroem parte de brotação de laranja, de diversas outras culturas, raspando ali, pegando a celulose, não é que ela come folha, viu? Ela alimenta de néctar, mas ela leva essas partes raspadas ali para construir o seu ninho, as suas colmeias. Elas destroem folhas, estão vendo aí na foto? Ela perfura ali as flores, né? As flores para tirar o néctar. E aí danifica e não vai produzir fruto dessa flor que foi danificada. Um outro exemplo, esse é um coleóptero, né? Só para falar aqui, gente, em comparação aqui com a abelha benéfica, Apis mellifera, essa aqui que é uma praguinha, elas são da mesma família, tá? Até aqui é tudo igual, só que o gênero é diferente, é Trigona e espécie Trigona spinipes. Esse já é um coleóptero, ele é da ordem Coleóptera. É a praga da bananeira, conhecido como moleque da bananeira. Na fase de larva, ele destrói o rizoma da bananeira. Uma praga-chave da cultura da bananeira. Então, ele é reino Animalia, filo Arthrópoda, classe Insecta. Até aí igual a abelhinha, só que aí a ordem é outra. A ordem das abelhinhas é Hymenoptera e a ordem desse besorrinho, de todos os que a gente chama popularmente de besouros, é a ordem Coleóptera. Família Curculionidae. Todos os coleópteros, todos os besorrinhos que têm esse rosto prolongado aqui, pessoal, é da família Curculionidae. Um exemplo é o bicudo do algodoeiro, também é da mesma família, parente desse aqui, mesma família. Causa muitos danos na cultura do algodão, que vocês ou estudaram ou vão estudar aí quando estiverem estudando o algodão, dentro da disciplina de culturas anuais. O gênero Cosmopolites e a espécie Cosmopolites sordidus. Spodoptera frugiperda, conhecida aí popularmente como lagarta do cartucho, uma praga da cultura do milho, não só do milho,
diversas outras culturas. Soja, amendoim, ela é totalmente polífaga, né? Inicialmente ganhou esse nome popular de lagarto do cartucho porque foi identificado no milho, danificando as folhas novas ali do milho. Mas hoje, acha aí essa criaturinha por muitas culturas, né? Então, até aqui, a classe é igual a todos os insetos, tá? Reino Animalia, fila artrópoda, classe insecto. O que muda é que daqui para baixo. A ordem de todas as mariposas e borboletas é Lepidóptero. Quando você vê uma borboletinha colorida, bonitinha, voando, né? Ordem Lepidóptero. Vê aquelas mariposas que só vê à noite, quando a gente está na fazenda, aparecem aquelas enormes, né? Que a gente, às vezes, aqui na nossa região, chama popularmente de bruxa, né? São lepidópteros, são as mariposas, têm hábitos noturnos de vida. A família da Spodoptera frugiperda é a Noctuide, gênero Spodoptera, e a espécie Spodoptera frugiperda. Temos outras pragas aí desse gênero, tá? Aqui isso aqui foi ano passado que eu levei os alunos para ver alguns problemas sanitários lá no nosso cultivo de mamão, lá no instituto, né, na nossa área lá, que estava infectada com esse fungo aí, causando essa podridão nos frutos. Antes de amadurecer, eles estavam com essa podridão, que é causado por fungo do gênero Phytophthora. Também nós, nessa época, foi mais ou menos nessa época do ano, a gente visitou a área também, estava com esse sintoma da varíola do mamoeiro, que é causada por um fungo, o fungo Aspergillosporum caricae. Ele causa essas manchinhas na folha e também no fruto, e causando aí, na hora que esse fruto vai próximo a amadurecer, causa essas manchinhas ao longo do fruto, perde o valor comercial. E na folha, o dano é a redução da área foliar, né? Controle da varíola, fungicida, né? Fungicida assim que identificar os primeiros sintomas para evitar que esse fungo vai esparramando ali na folha, nos frutos e causando aí danos econômicos. Antracnose, uma doença do mamão, que a gente trabalhou ano passado em aula prática, isolando esse fungo, para testar os postulados de Koch. Então, não esqueçam de fazer a atividade lá que está no portal, né, no mural lá do Classroom sobre os postulados de Koch. E eu vi que alguns de vocês foram muito específicos falar que o postulado de Koch testa só doenças por bactéria. Não, gente, ele testa doenças, ele prova aí a patogenicidade de doenças causadas por bactérias, por fungos, por vírus, tá? Então, não é específico de bactéria, não. Vi que alguns responderam muito específico. Essa é uma doença principalmente problemática no mamão, de pós-colheita, quando essa doença vai se manifestar quando o fruto está amadurecendo. Pode ter sido contaminado lá no campo, mas vai ter manifestação dessa doença, dessa podridão, lá nas gôndolas do supermercado, sacolando. Isso aqui não é uma doença, mas que eu, ano passado, deixei aqui para a gente ver, né? Ano passado, a gente, na mesma área lá do cultivo de mamão, a gente verificou esse sintoma nas plantas de mamão, que é chamado de careca do mamoeiro, que é o ataque de ácaro, do ácaro branco, que é um artrópode, né? Da classe aracnídea, os ácaros, né? Da mesma classe aí das aranhas, dos carrapatos. Ele causa esse dano nas brotações do mamoeiro, não tendo a formação de folhas novas. A planta acaba por não produzir e vai ainda até morrer. Porque como ela não vai ter folha nova, não vai produzir fotossíntese. Então, vendo aqui o tanto de fruto novo, né? Mas com essa característica desse ataque do ácaro branco, não tem capacidade dessa planta produzir economicamente, tá? Bom, pessoal, então finalizamos aqui. Depois eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos finalizar a parte teórica da nossa aula.